Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Fernanda Peixoto. Nós hoje vamos trabalhar um tema que eu particularmente gosto muito, que são os mercados internacionais e o comércio exterior, mais propriamente a exportação, né? Dentro desse contexto das empresas, porque quando a gente fala mercado internacional e quando a gente fala em exportação, muitas vezes a gente dá um protagonismo, perdão, para os países, né, como se fossem as figuras mais relevantes, né, dentro desse mercado, mas de fato, na prática, quem atua no comércio internacional, quem faz exportação e importação de bens e serviços são as empresas, né, de todos os tamanhos. E alguns dados até demonstram que são as pequenas e médias empresas, né, aquelas que mais participam do comércio exterior se a gente olhar para as economias mais desenvolvidas ou para as economias emergentes. Então, quebra aquele senso de que só multinacional faz comércio exterior e participa de negociações internacionais. O fato que a gente precisa perceber é que desde que o mundo é mundo, a gente faz comércio internacional, né? Os descobrimentos dos países aconteceram quase todos motivados porque no país de origem, né? Então lá na metrópole faltava algum produto que era desejável por aquele reinado e por isso então as naus saíam mundo afora para buscar esses produtos que eram assim, né? Tão desejáveis por esses países, por essas metrópoles. E aí vem o descobrimento das colônias, onde o Brasil é uma dessas histórias aí do pensamento econômico brasileiro, né, e obviamente internacional. Agora, eu falei aí do movimento que em história a gente aprende como mercantilismo, né? Mas na atualidade a gente continua fazendo comércio internacional e numa intensidade, num volume muito maior do que a gente fazia anos atrás. Aliás, cada vez mais. Desde a hora que a gente acorda, né? Todo movimento que a gente faz tem alguma relação com o comércio internacional. Você já percebeu isso? Você coloca lá, eu pelo menos coloco o meu telefone para despertar. Então, o meu telefone que tem tecnologia americana, mas é fabricado na China, ele toca o alarme, eu levanto, vou tomar aquele banho, né? Uso um sabonete, uso um shampoo de uma multinacional aí suíça, né? Então, outro contexto aparecendo. Saio do banho, vou tomar aquele café, né, grão colhido no Brasil, café brasileiro com um pãozinho na chapa, pão esse cujo trigo veio da Argentina. Então percebe que fazer comércio internacional e as relações de exportação, né, que é a venda internacional de produtos e serviços, e a importação, que é a compra de produtos e serviços fora aí do país, fazem parte do nosso dia a dia. Então não adianta ignorar, não adianta pensar que isso nunca vai entrar para dentro da minha empresa, porque eu trabalho dentro do mercado interno, mas na verdade por conta dessa integração, a gente sempre vai se relacionar com os mercados internacionais. E, claro, existem riscos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas existem também grandes vantagens das operações internacionais. Se a gente puder aí resumir as principais vantagens do contexto de exportar, né, de você ter a tua empresa se relacionando com clientes fora da base de origem, de você também poder desenvolver fornecedores que estejam aí mais alinhados com o seu processo de produção, com o seu processo de qualidade, com o seu processo de custo, né? É relevante muitas vezes estratégia de sobrevivência para muitas empresas. Então, quando você faz comércio exterior, acho que a principal e a primeira vantagem, aquela mais óbvia, é que você aumenta o seu mercado, né? Você aumenta a sua cota de mercado, você aumenta o seu número de consumidores. E essa diversificação também, como qualquer investimento, ela pulveriza seu risco, porque agora você ampliou para fora da economia nacional, né, o seu campo de atuação. Então, num momento onde a economia nacional não está legal, você tem aí clientes fora do teu país para poder equilibrar ou neutralizar muitas vezes as operações que localmente não são satisfatórias. Outra vantagem muito bacana, que é consequência direta disso, vem da economia, né? Se eu vou aumentar a minha quantidade de consumidores, é muito possível que eu também vou aumentar a minha produção. E aumentar a minha produção, eu posso estar usando e diminuindo uma capacidade ociosa, né, um custo que estava lá parado e o que eu não estou aproveitando justamente porque eu não tinha para quem vender, porque a demanda dentro do meu mercado já estava satisfeita. Então ao aumentar essa minha cota de mercado, eu produzo mais, eu alcanço economias de escala, ou seja, mesmo aumentando os custos variáveis de produção, eu tenho uma redução significativa de custo unitário, porque eu negocio melhor os meus suprimentos, né? Eu tenho mais condições aí de barganha diante dos meus fornecedores.
É importante também avaliar que quando você exporta, a mesma analogia de quando você faz uma viagem, né, internacional, e aí você estudou inglês aqui localmente, é importante, é bacana, mas é muito diferente quando você experimenta falar inglês com um nativo, ou numa situação onde você está fora do seu país. Essa experiência te traz um processo de aprendizado que você incorpora toda essa tecnologia, toda essa qualidade que você experimenta no exterior para os seus produtos, né? Então é uma melhoria de processo, é uma melhoria de produto, é uma oxigenação aí na tua cabeça de novas ideias que você pode trazer para o seu negócio, né? Pode experimentar no seu negócio. Por fim, espera-se que toda essa intencionalidade de participar do mercado internacional te traga, no final, uma maior rentabilidade, né? Uma maior receita e também maiores retornos. Até porque, muitas vezes, em função da questão cambial, essa é uma vantagem que a gente tem no Brasil, um exportador acaba recebendo muito mais reais, né? Do que propriamente ele poderia estar recebendo no mercado interno por conta da diferença do câmbio em relação à moeda brasileira. É muito importante a gente observar que as atividades de exportação, elas não podem ser assim do tipo kamikaze. Eu agora acordei, quero exportar, quero ter uma loja no exterior, etc. Como qualquer negócio, ele exige planejamento e exige também que a gente tenha acesso ao maior número de informações sobre as oportunidades, né, que vem aí, então aumentar teu mercado, diversificar seu mercado, diluir o risco. Diluir o risco do mercado interno, mas também a gente ter uma condição de avaliar as possíveis ameaças. Então, muito comum nas operações internacionais que a gente tenha o risco da interculturalidade, que eu não interprete de forma correta a cultura do outro, né? Que tudo que faz sentido culturalmente aqui no Brasil faça sentido no exterior. Por exemplo, tirar a generalidade de que todo brasileiro gosta de samba, todo brasileiro gosta de feijoada, então feijoada vai ser um produto exportável, porque se a gente gosta, todo mundo vai gostar. Então, tomar cuidado com essa questão da interculturalidade. Tomar cuidado também que a gente tem acesso às questões legais, comerciais do país do destino, para ver se o meu produto pode ser comercializado naquele país, como é o ambiente político naquele país, qual que é o risco que aquele país tem. Então, avaliar todas essas oportunidades, todas as ameaças e aí experimentar formas de exportar que fazem sentido para você. Então você pode fazer uma exportação direta, num contato que você desenvolveu aí com o importador através de uma feira internacional, da participação de uma rodada de negócio. Ou eu posso me associar, então você tem associações de exportação, você tem cooperativas de exportação. Então eu posso escolher, e muitas vezes isso faz sentido, principalmente se é a primeira vez que você está exportando, que você tem esse aporte, que você tem esse suporte de alguma entidade, de alguma instituição, de alguma associação, né, que te mostre os caminhos a respeito daquele local. Procurar sempre as associações comerciais dos países, os consulados, para que a gente possa levantar o maior número de dados possível, né, em relação àquele destino, fazer uma experiência em pequenos lotes para depois, então, dar saltos maiores e quem sabe até abrir uma filial no exterior, fazer o processo de internacionalização, buscar um distribuidor, um outro parceiro, um sistema de franqueamento. Ou seja, tudo que está colocado aqui nos demonstra que fazer comércio internacional, participar do mercado internacional via exportação é desafiador. Pode ser bastante difícil, né? Porque te coloca numa situação de sempre estar repensando o seu negócio, mas a gente tem isso também localmente. Mas tente avaliar principalmente as grandes vantagens, os grandes ganhos que o comércio traz, não só para o seu crescimento no mercado internacional, mas que também isso é incorporado para a tua relação com o mercado interno. Então, essa era a discussão que eu queria propor para vocês hoje sobre mercado internacional e exportação e gerar aí para os nossos empreendedores, para os administradores e gestores, uma provocação a respeito do mercado internacional e todas as possibilidades que ele traz, né, para crescimento, desenvolvimento e manutenção dos negócios. Espero que você tenha gostado, já sabe, entre em contato pela plataforma, né, e bons estudos!